Bom dia, vamos ficar em pé e vamos abrir para o Salmo 32, 3 e 4. Eu estou nesse salmo aqui, irmãos, porque essa semana de molho eu não pude fazer nada. Inclusive até o computador falhou, quebrou, e eu tive que mandar consertar. Então eu estou aqui no Salmo 32, porque lembra que nós estamos dando o Salmo 37? Vamos para o Salmo 32, versículos 3 e 4. Salmo, eu estou em Jó aqui, espera um pouquinho, Salmo 32, 3 e 4. Ok? Diz o seguinte: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Eu li não, tinha que ler o versículo 3. Enquanto caleia, o versículo 3, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Senhor, aplique a tua palavra em nossos corações. O Senhor é maravilhoso, o Senhor está conosco, e isso anima nossa fé, nosso ânimo, nossa força, e tua palavra, ela é impressionantemente poderosa. Dá-nos tua graça de encarar a tua palavra assim, em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero apenas tratar hoje sobre estes dois versículos, sobre a causa, o que leva o homem a ser infeliz. O que é? Hoje, irmãos, hoje, com esse programa de a prosperidade, chamado prosperidade, vocês percebem o quanto os homens e mulheres estão querendo achar uma felicidade ainda maior no mundo. Hoje eles buscam o anseio dos homens. Aliás, sempre foi assim. Mas hoje muito mais, irmãos. Até com essa religião moderna, com essa teologia da prosperidade, com essa programação da nova era dentro das igrejas, com música e com outros tipos de atividades, é tudo busca por felicidade. Olha as músicas que tem hoje, como normalmente são as mulheres que estão cantando, e estão assim sempre procurando através das emoções entusiasmar numa felicidade que não existe. Tá? Em tudo hoje, Satanás está dizendo para as pessoas: vocês precisam ser felizes. Deus quer a felicidade de cada um. Tá? E as novas religiões, essas religiões que hoje tanto querem incentivar homens e mulheres a dizer que Deus é obrigado a dar o que você quer. A religião da universal, da mundial, e é comum isso no meio pentecostal. E que se você tem fé, Deus é obrigado a responder. Quando as mulheres saem hoje para o trabalho, para ajudar os homens, ou os homens ajudando as mulheres, é um incentivo a ser feliz. Vamos trabalhar porque nós precisamos ter dinheiro. É o dinheiro que traz felicidade. Sempre foi esta a arma do diabo para incentivar o povo a ser feliz. Tá? Irmãos, é por isso que nós enfrentamos o que enfrentamos aqui, porque a Bíblia condena isso. Tá? A Bíblia condena o que está acontecendo hoje nas igrejas. Em todos os aspectos hoje. Até certeza de salvação hoje é dada numa expectativa da pessoa ser feliz. Eu já tenho minha certeza de minha salvação.
Então vou viver assim, nunca houve quebrantamento, nunca houve um sentimento de confissão, de arrependimento. Nunca houve. Então elas estão buscando uma felicidade que a Bíblia não apresenta. Queridos irmãos, eu quero tratar agora da infelicidade, o que ocasiona, qual é a causa que leva o homem a ser infeliz. Vocês estão vendo o versículo? O Salmo 32. Eu já preguei sobre esse salmo aqui. Tenho várias mensagens nesse salmo. Então, queridos irmãos, eu coloquei aqui, o que é que faz os homens pensarem que o que leva eles a serem infelizes. Eu coloquei 5 coisas aqui, pode ter mais. Ausência de recursos materiais, isso predomina hoje. Você tem que ter dinheiro, tem que ter comida, tem que ter recursos para viver, saúde. Olha, uma outra coisa que leva os homens a pensarem que é isso que causa infelicidade, ausência de conhecimento ou cultura, inclusive até na área religiosa. Eles estão sempre buscando, o Spurgeon falou, fulano de tal falou, Billy Graham falou, eles sempre estão procurando colocar frases assim, achando que essas frases vão trazer felicidade, e não traz. Irmãos, aí nós tentamos estabelecer nossa fé em cima de pensamentos de homens que já morreram, ou de homens cultos que existem. Não tem nada a ver. Tá? Eu conversei com um pastor, ele falou sobre pessoas indo na igreja dele por causa da doutrina da eleição. Porque há um pensamento de que a doutrina da eleição é que causa felicidade. Não é verdade. É mentira. Outro, aqui, irmãos, ausência de conhecimento de si mesmo. As religiões produzem isto. Produzem. As religiões orientais entraram em atividade. Aquilo que era considerado até morto antigamente, morreu, que é lá do Oriente, ressuscitaram. Hoje, até o movimento pentecostal é uma forma de erguer esse sistema na prática, esses sistemas religiosos de hoje. Você está numa igreja, está sentindo bem, você está orando, levanta as mãos e expõe os dedos para cima, como parece que Deus vai abençoar e vai entrar pelas unhas suas a felicidade. Nada disso, queridos irmãos. Solidão, falta de amor, é isso? Não. Falta de objetivo na vida. Todas essas conclusões, elas são baseadas em psicologia. E as deduções são vistas no aspecto externo do homem, ou na questão social ou fraternal. Para onde nós temos que ir? Temos que ir para a Bíblia. Eu não preciso ir longe. Não preciso. Os irmãos estão com o Salmo 32 na mão aí. Estão vendo aí? A resposta está clara. Hoje o Gessé estava dando aula aqui sobre a doutrina do pecado. Puxa vida, se nós não aprendemos essas coisas, nós estamos, irmãos, completamente iludidos neste mundo. Mas o Salmo 32 mostra, está vendo aí? Olha o versículo 1. Bem-aventurado, quer dizer, você quer ver o homem feliz? Deixa Deus falar quem é feliz. Quem é o homem feliz? É aquele cuja iniquidade é perdoada,
e cujo pecado é coberto. Então os irmãos já sabem que o que causa desgraça na vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, não importa se é rico, se é pobre, se é culto ou se é ignorante, o problema do homem não tem nada a ver com essas coisas. O problema do homem é pecado. É o pecado que é a causa da miséria do homem. E nesta manhã eu posso mostrar para os irmãos o que aconteceu com quem? Com Davi. Davi era um homem crente? Era. Caiu naquele pecado, ficou mais de um ano, irmãos, até que a mulher ficasse grávida e depois chegasse o tempo do nascimento da criança. Até que Natã, o profeta, chegou para ele. Davi tentou esconder. Davi tentou se segurar dentro de um contexto de engano. A vida está boa, estou dirigindo aqui minha nação, tá? Mas ele não sabia que o problema dele era o pecado. Como você consegue segurar? Tá? Então, queridos irmãos, quando Natã chegou, olha o que acontece. Hoje, ninguém gosta dos profetas Natãs, não. Ninguém gosta. Chegou um Natã para apontar o dedo, o povo fica com raiva. Não vou naquela igreja, não. Porque a Bíblia aponta o dedo na testa do indivíduo, no nariz dele, assim como Natã. Você é o homem, você é a mulher, você é o jovem. Você pecou. Ah, mas foi a coisinha assim. Não, você pecou. O que Davi fez? Ele não era rei? Não tinha direito? Ele não tinha direito a ter mulheres? Ele foi, tomou a mulher alheia e mandou matar o marido. Veio o quê? Você acha que vem felicidade com isso? De maneira nenhuma, irmãos. Por isso que eu trouxe aqui a causa, o que ocasiona a infelicidade no homem. É pecado. Irmãos, perceberam como o mundo anda enganado? E quanto mais acumula, pior ainda. Porque a pessoa está juntando lenha. Cada pecado cometido não é uma bravura, não. Não é uma bênção que virá. Você pode ter sorriso nos lábios. O que vem é desgraça eterna. Vamos lá. Olha, em primeiro lugar aqui, o que aconteceu com Davi. Veja o versículo 3. Enquanto calei. Está vendo o que acontece? Silencia o pecado. Tranca a boca e não confesse. Os irmãos perceberam? Olha o que está acontecendo nas igrejas hoje, irmãos. Não pregam arrependimento. E arrependimento é o quê? É a boca abrindo para confessar. Pronto. Não, eles trancam a boca. Está tudo bem. Olha os mensageiros de hoje. Eles estão falando sobre Deus tem bênçãos para derramar. Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Espera, o dia hoje vai ser um dia de vitória. Não! Confesse, arrependa dos seus pecados. Arrependa jovens, arrependa mulheres, arrependam homens dos seus pecados. O que aconteceu com Davi? Ele calou. E o que acontece quando você cala? Veja a experiência de alguém e não filosofia ou psicologia. A Bíblia anula tudo isso. A Bíblia nos leva, nos impulsiona a ir na presença de Deus. Davi não foi procurar alguém para lhe ajudar, um conselheiro mundano.
tá tudo bem. Não, toda vez que procura só dá mal. O filho de Davi, querendo seduzir a irmã dele e usá-la sexualmente para os seus desejos egoístas, procurou um amigo, procurou um psicólogo parente. Chama a menina, dá uma de doente. É assim que o mundo ensina. É assim que o mundo ensina. O que aconteceu com Davi? Ele não procurou. Ele simplesmente silenciou. A vida está boa. Não. Quando vocês abrem o Salmo 51, você vê lá quem, depois que Natan saiu, que os olhos dele foram abertos, que ele percebeu que o Deus da Bíblia, que ele fora enganado e que o Deus da Bíblia viu o seu pecado, presenciou ele lá no quarto com ela, viu o ato dele com ela e toda a trama dele. Tá, queridos irmãos? É isso que está acontecendo em nossos dias. Segundo lugar, é algo individual. Os meus pecados. A tendência hoje, com a maldade do pecado, é acusar a mulher, acusar o marido, acusar os pais, acusar a sociedade, acusar as autoridades e, não raro, acusar Deus. Mas eu não posso atribuir aos outros os meus pecados. Eu calei. Não vá adiante. Não tente manipular. Não tente pegar a você, pegar a Bíblia e começar a ler em casa. Tá bom, que Deus está abençoando. Não. Trate com os seus pecados. Antes que os seus pecados venham tratar com você. E a coisa é séria. Porque se não tratar com o mal vem em dose terrível, vai aumentando ainda mais. Vai enchendo o seu coração de orgulho. A consciência da verdade a respeito do que é o pecado em mim. Vamos para o terceiro lugar. Deus focaliza o problema onde? No coração. Está lá dentro. Eu vejo lá dentro. Os homens estão vendo você por fora. Tadinho, ele merece. Olha, ele é digno disso. Estão fazendo isso hoje com o pecado. Eu conheço um amigo meu que foi colega meu, abandonou a esposa. Deu uma de que estava com um problema psicológico. Foi, conversou com a mulher, depois abandonou a esposa até casar com a outra. E eu vi ele, pastor, na rede social. Tá? E até crentes. Deus te abençoe. Abençoar o quê? Você abandonou sua esposa? Foi atrás de outra e Deus para lhe abençoar? Não! Então, queridos irmãos, Deus vê o problema no coração. Trate. Está lá dentro. Aponta o dedo. Não gostou do pastor? Não gostou desse profeta? Tá bom, tudo bem. Ninguém vai gostar de um Natan e de um Elias. Ninguém vai gostar de um Eliseu. Ok? Outro detalhe, queridos irmãos. Eles são os pecados, são os amores. São seus amores. Não for tratado, ele passa a mão na face, na cabeça. Você é a pessoa. O pecado faz isso lá dentro. Você é uma pessoa maravilhosa. Você merece. Deus está com você. Quando você não percebe que é o diabo que está falando isso. Tá? Há um conselheiro vil lá dentro. Há um conselheiro maligno lá dentro.
que está dizendo que você merece. Outro detalhe, são eles que dão todo incentivo a viver como eu quero viver. Você é livre. Você faz o que você quiser. Vai lá. Se você for à igreja, amém. Se não for, também. A vida abençoada. Você precisa de descanso, precisa de trabalho. É o pecado que faz isso. Outro detalhe, irmãos. Acho que eles são a causa, não são a causa dos meus problemas, mas o meu viver. Se eu não trato com o pecado, eu vou servi-lo continuamente. Eles sempre estão me levando de volta àquilo que ele quer, o pecado. Sempre estão trazendo para a mentira, para os meus erros, para o meu orgulho próprio. Sempre estão dizendo que você precisa, volte para servir. O pecado nunca lhe abandona. Ele sempre está contigo, a não ser que ele seja confessado e abandonado. Confessado e abandonado. Está vendo, crentes? Como temos que tratar o pecado, até na nossa natureza carnal, como se matasse uma cobra. Se você tiver uma cobra dentro da sua casa, você não vai dormir até achá-la e acabar com ela. É assim o pecado. Tratando completamente. Acabe com aquilo. Outro detalhe. Os seus pecados se reproduzem constantemente. Tá? Aquilo que é apenas algo pequeno agora. Se você passar por cima dele, ele vai se tornando grandioso, mais dominante, mais poderoso, até que o ninho aumente e reproduza aquilo como se fosse coelhos, baratas. Agora, deixa eu acompanhar aqui o horário, irmãos. Por que calo os meus pecados? Por quê? Eu já mostrei para os irmãos, mas vale a pena repetir algumas coisas aqui, só para lembrar. No íntimo, eu acho que posso escondê-los de Deus. Tá? O pecado me faz pensar de Deus como se ele fosse um boboca, um palhaço. O pecado me faz pensar de um Deus que é igual ao homem. Se eu esconder, ele não está vendo. Que se eu colocar no lugar escuro, Deus não está vendo. E Deus vê. E quando ele olha para o pecado, ele odeia aquilo. Trate. E que se você, como crente, não tratar, Deus vai tratar com você. E vem uma disciplina tremenda. Se não for tratado. Porque o pecado, qualquer pecado, é uma ofensa, uma bofetada na face de Deus. Quando Davi pecou, o que Natan falou? Natan foi em nome de Deus. Você me ofendeu, você me desprezou por causa de um pecado. Outro detalhe, eu me sinto demasiadamente importante com o pecado. Eu acho que eu sou grande coisa. Eu não quero ser descoberto lá dentro, porque quer guardar aquilo. Quero guardar. O orgulho é tanto que eu me seguro ali dentro. Eu não quero confessar. Eu quero passar por cima, quero colocar um tapete por cima daquele pecado. Tá? Aquela sujeira fica escondida lá. E eu penso que eu posso passar. Eu penso que eu posso manipular Deus. Eu penso que eu posso enganar Deus. Eu penso dizendo, tá bem, amém, eu estou orando, tá. Não tá. O pecado está ali. Confesse e abandone. Porque se não houver isso, e não houver disciplina, é porque não é crente.
Ah, mas eu posso denunciar alguns. É para denunciar tudo. Não conviva. Porque se você conviver com o mal, você traz problema para o seu ambiente, para a sua família, para a esposa, para o filho, para o marido, para o lar, para a sociedade. Não conviva com o mal. Vou rapidamente passar isso aqui, queridos irmãos. As tristes consequências. Não vai dar tempo de passar tudo, mas vou passar alguma parte aqui. Primeiro, Deus está vendo. Nada encobre, nada pode estar encoberto aos olhos do Senhor. Nem o inferno está. Tudo que está acontecendo no inferno está aos olhos de Deus. Eu li a respeito de um prisioneiro político, que ele ficou preso num quarto escuro, e a porta dele tinha um buraco. E dia e noite tinha um olho olhando lá. Era a coisa mais terrível para ele. E agora imagina, Deus está vendo tudo. Ele não está lá, no escritório dele, ocupado. Eu, essa semana, mandei uma mensagem para uma advogada para tratar do caso de aposentadoria. Ela disse: pastor, eu estou durante a semana só ocupada, só uso o final de semana para isso. Com Deus, não. Ele não está ocupado, ele está vendo tudo. Tudo está perante os olhos do Senhor. E eles são motivos de intenso ódio. O Senhor odeia. Não tem um pecado que Deus diz, tá bom, esse ainda passa. Não tem pecado de estimação. Nós podemos ter filhos, 4, 5, e ter um de preferência. Com Deus, não. Pecado é pecado. Terceiro lugar, a aliança com o pecado é assegurar guerra contra Deus. Não brinque. Não brinque. Tem alguma mentira na vida? Tem alguma amizade com imoralidade? Com palavrão? Com vingança? Com desonestidade? Tem? Trate. Urgente. Outro detalhe, irmãos. É sentida a angústia no físico. Olha o que ele diz aqui no Salmo. Porque a tua mão, versículo 4. Versículo 3. Envelheceram os meus ossos. O pecado não traz bênção lá dentro. Está vendo porque pessoas e pessoas vão atrás de psicólogo? Por quê? Porque eles querem tratar uma coisa que a psicologia não trata. Conselheiros inúteis. O pecado não traz fruto lá dentro. O pecado só traz angústia interior. Veja, e isso manifesta. Por quê? Porque o corpo não pode sofrer a presença do pecado sobre si. O corpo humano não foi feito para abarcar, para fazer habitar o pecado lá dentro. O corpo humano foi feito para a glória de Deus. É um vaso frágil, irmãos. É igual esse copo descartável que o meu irmão trouxe água aqui. Se você colocar uma coisa abrasiva lá dentro, ele vai torcer assim. Uma vez eu fiz com um copo descartável, coloquei gasolina, ele retorceu totalmente. O pecado no homem é a mesma coisa. Então o que virá? Doença, depressão, fuga, violência, rebelião, perseguição, raiva, busca de alívio por meio de mentiras religiosas. E eu quero terminar aqui dizendo: o ódio de Deus contra o pecado, se não for tratado de uma forma santa e pura como um crente deve tratar, é porque a pessoa não é crente.
Há nada há fora de Deus para tratar com o pecado. Você pode procurar a oração do pastor. Eu vou para aquela igreja. Aquele pastor lá é um homem de Deus. É como procurar padre. Mesma coisa. É como procurar um ídolo. Ou trata com Deus, ou o problema está sério. Tá? E com a bênção de Deus, eu quero tratar sobre os sintomas da miséria no coração. Que Deus nos erga, irmãos. O segredo da vida cristã é a humilhação. Quanto mais eu me humilho, a graça me toma. O poder está no crente, está em descer. Porque quando ele desce a humilhação, a graça o sobe. Quando ele sobe o orgulho, vem então a disciplina que faz ele ficar mais embaixo ainda. Deus não prometeu outra coisa. Ele não prometeu trazer marido, esposa, nada disso, dinheiro, essas coisas. Ele quer que andemos com Ele. O segredo da vida é andar com Deus. Todo momento, em ações de graças, fugindo do mal, tratando com o mal e dependendo de Deus em sincera oração e vida de fé. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, cada momento.